Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos novamente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Classe Adultos, hoje a lição de número 3. Lição que tem por título O Avivamento no Novo Testamento. Queridos irmãos, o texto áureo para essa lição está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática para essa lição diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe para essa lição está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, dos versículos 7 a 15. Diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Queridos, os objetivos da lição são apresentar o avivamento nos evangelhos, saber como se deu o avivamento no livro dos Atos dos Apóstolos e conhecer o avivamento nas epístolas e também no Apocalipse. Preste bem atenção. Jesus conferiu aos discípulos e a nós uma missão evangelística e discipuladora, quando ele disse em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora, para cumprirmos essa missão evangelística e discipuladora, enquanto igreja, a nossa missão neste mundo tenebroso, nós precisamos estar revestidos de poder. Então, como está o nosso nível, né, de relacionamento com o Espírito Santo? Uma coisa que não pode deixar calar é: você tem buscado seguir a recomendação bíblica e se encher do Espírito Santo diariamente? Né, irmãos? Temos cultivado e perseverado no relacionamento com o Espírito Santo de Deus? É a pergunta que norteia a lição desse dia. Então, nessa lição, nós temos um panorama geral, né, a respeito do avivamento no Novo Testamento. Eu quero mostrar aqui aos irmãos o avivamento trazido por Jesus Cristo
mediante aos homens comissionados por ele mesmo para proclamar a mensagem das boas novas para Israel e para todo o mundo. Não é? Jesus, ele trouxe a mais poderosa mensagem que os homens já ouviram na história da humanidade, que é a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e de livros. Além disso, eu quero mostrar aos irmãos algumas características do verdadeiro avivamento espiritual. Falar um pouco sobre a constância do avivamento espiritual, mostrar aos irmãos alguns impedimentos para o avivamento, não é? Como fazer e o que fazer para resgatar esse avivamento e também citar alguns aspectos do verdadeiro avivamento. Então, queridos, vou falar um pouco sobre o avivamento nos evangelhos. Então, no Novo Testamento, ou o Novo Testamento, ele e nós temos lá a revelação de Deus para o mundo, a última revelação de Deus para o mundo. Vamos mostrar primeiramente o avivamento no Evangelho segundo João, não é? Porque, segundo o autor, a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então, como os irmãos sabem, o Evangelho segundo escreveu João, ele foi escrito por volta entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, aonde os pastores da igreja da Ásia, eles procuraram o venerável ancião morador da cidade de Éfeso, que também tinha sido discípulo de Cristo, para que se escrevesse um livro santo e esse livro servisse para combater heresias que estavam sendo ditas acerca de Jesus. Notoriamente, o que estava sendo falado por um homem chamado Cerinto. Então, o Evangelho segundo João, na sua contextualização, ele difere um pouco dos outros três evangelistas, né? Conforme a nossa Bíblia Sagrada. E aí, por isso, não consideramos o Evangelho de João como um dos evangelhos sinóticos, devido à diferenciação do seu conteúdo. Particularmente no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente naquela oportunidade, segundo a leitura que acabamos de fazer da leitura bíblica para essa lição, ele revela uma água diferente aos homens. João, capítulo 4, versículo 14, diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, esse versículo, queridos, na verdade, um resumo da missão redentora de Jesus. E qual era essa missão? Preencher o vazio da alma do ser humano com a salvação. Também sanar as necessidades espirituais e emocionais, não é, do ser humano. Então, somente Jesus pode fazer isso, não é? Somente Jesus ele pode cumprir com essa missão. Então, esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Então, com certeza, esse é o maior de todos os avivamentos que a pessoa possa imaginar, experimentar, aliás, não é? Experimentar. Então, que avivamento é esse? O preenchimento do vazio da alma com a salvação. Sanar as necessidades espirituais e emocionais. Irmãos, nada melhor e mais nobre e que faça tão bem ao ser humano, que é ele ter a certeza da salvação dele em Cristo Jesus. Quando o ser humano tem essa certeza, com certeza a sua vida muda completamente. Passa a ser uma nova criatura e um novo ânimo é perceptível
na vida daquela pessoa que teve verdadeiramente o encontro com Cristo, como aquela mulher samaritana teve com Jesus, tá certo? No Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, esse é considerado o Evangelho do Reino, ou Evangelho do Rei. Esse Evangelho, queridos, ele não foi o primeiro a ser escrito, historicamente falando. Não é o mais antigo, mas ele está em primeiro lugar da Bíblia Sagrada porque o seu conteúdo é o conteúdo que mais se assemelha ao conteúdo do Antigo Testamento, que mais faz alusão à tradição judaica. Então, por isso que ele é chamado, por isso que ele aparece primeiro no Novo Testamento, e ele é considerado o Evangelho do Reino, ou Evangelho do Rei, que era o rei, o descendente de Davi, que os judeus esperavam como Messias. Então, as expressões reino dos céus, reino e reino de Deus, eles chegam a aparecer mais de 30 vezes no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, o propósito desse evangelho é revelar aos judeus e depois ao mundo, né? O evangelho foi escrito para a igreja. O objetivo é revelar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então, Mateus revela o real avivamento que o mundo, né, poderia vivenciar. No Evangelho segundo escreveu João Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. O primeiro aspecto mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza e também sobre a morte. No segundo aspecto, o evangelista, ele apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, né? Traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. No terceiro aspecto, João Marcos apresenta Jesus como servo influente. Então, a mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: Jesus ressuscitou, não está aqui. Então, dessa maneira, Jesus foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o maligno, o pecado e o mundo. Não é? Jesus, ele é apresentado aqui como triunfante sobre todas as coisas. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, o médico amado, Jesus, que é considerado o evangelho do Filho do Homem por muitos estudiosos. Então, nenhum outro evangelista, devido características, aspectos particulares do evangelista Lucas, que se destaca não só como médico amado, mas também como um grande historiador, um grande pesquisador, uma vez que ele faz uma pesquisa minuciosa, não é? Ali com aqueles que presenciaram os fatos, e ele escreve, ou seja, ele dá autoridade ao que ele pesquisa, porque ele só pesquisa de quem vivenciou os fatos. Então, ele escreve com detalhes e envia a um homem chamado Teófilo, que tem por significado de nome aquele que ama a Deus. Então, Lucas, ele registra o nascimento singular do Salvador, né? A humanidade de Cristo muito bem registrada, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Então, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, tá certo? Era o avivamento enviado dos céus. Era Jesus Cristo, propriamente dito, que estava sendo enviado naquele momento. Nos Atos dos Apóstolos, o que é que nós temos? A mensagem do livro dos Atos dos Apóstolos, ela transcende a história da igreja primitiva, não é? Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel e chegou aos gentios de maneira impactante e de maneira extremamente avivada. Na igreja primitiva, né, nos primeiros capítulos do livro dos Atos, o evangelista Lucas registra as palavras de Jesus,
quando Jesus mesmo disse aos apóstolos em sua despedida: vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, o cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria, e até hoje, né, é considerado o maior avivamento ocorrido na história da igreja. Sobre a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que é registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita através do profeta Joel, não é? Esse evento, a descida do Espírito Santo, trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja, tá certo? Antes da chegada do Espírito Santo, Jesus reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão: vão por todo o mundo, pregam o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Não é? E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão nas serpentes, escorpiões, beber alguma coisa mortífera não causará dano algum. Então, Jesus prometeu lá no livro no Evangelho segundo Marcos, e dia depois eles receberam o cumprimento dessa gloriosa promessa, quando então foram cheios do Espírito Santo para poder executarem esta grande comissão. Então, daqui nós vemos claramente que para pregar o evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. É preciso estar com Jesus em dia no coração, não é? Também nas epístolas e no livro do Apocalipse. Então, após a sua dramática conversão, né, nós temos que o apóstolo Paulo passou por uma transformação radical em sua vida. Isso é uma coisa muito bonita, que de perseguidor, Deus o transformou em pregador, tá certo? E apóstolo, e doutor dos gentios. Na ocasião, então, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas, para igrejas, não é? Para cidades, uma carta para uma região, e escreveu também cartas para pessoas. Então, nas suas cartas, ali escrita para igrejas, nós podemos destacar temas como a justificação pela fé, lá em Romanos, a salvação, né, em 1ª e 2ª Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, nas cartas, na 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, e o advento da igreja, o advento da alegria, não é, dos salvos, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E eu citei aqui uma região. A única carta do apóstolo Paulo escrita a uma região é a carta escrita aos Gálatas, não é? Foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a região da Galácia, tá certo? Então, vale destacar o apelo do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, onde se destaca: mais enchei-vos do Espírito. E por que não dizer, queridos, que este apelo continua a ecoar de maneira forte, de maneira marcante nos dias de hoje também. Nas epístolas gerais, que apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Então, nessas epístolas, nós temos por revelação a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé para a salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Então, são princípios que, embora as epístolas universais elas não
aparentemente não tem perspectivas avivalistas, mas nós observamos que esses princípios notórios nessas epístolas gerais ou epístolas universais, eles apontam para uma vida cristã verdadeiramente avivada. No livro do Apocalipse, nós temos revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. Por exemplo, a revelação do Cristo glorificado, logo na introdução ao livro do Apocalipse, no capítulo 1, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja, não é? Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões e as bodas do Cordeiro. Então, depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação na terra, tribunal e as bodas do tribunal de Cristo e as bodas de Cordeiro do céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Nesse momento, Jesus dará fim à grande tribulação e ele vai implantar gloriosamente o seu reino milenal neste mundo. Então, o mundo ele viverá o maior e último grande avivamento da história, que serão 1000 anos de governo direto de Jesus Cristo, né? E vai governar a terra a partir da cidade de Jerusalém, do trono de Davi. A partir do trono de Davi. Agora, de conhecimento de algumas verdades sobre o avivamento no Novo Testamento, eu quero mostrar aos irmãos, ainda baseado no Novo Testamento, algumas características, alguns fatos interessantes sobre o real avivamento espiritual. Então, nós temos as características de um real avivamento espiritual. O avivamento espiritual, nós temos, primeiro, leve em consideração que o avivamento espiritual deve ser diário. Então, nesse sentido, assim como o corpo físico, ele revigora-se diariamente, também o nosso interior precisa constantemente de uma renovação. E qual é o objetivo? Para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente, né? Conforme orienta a palavra de Deus, o avivamento espiritual, segundo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16, tem que ser de dia em dia, não é? É interesse de Deus, ou seja, ele quer que nós apresentemos sempre prontos e renovados a nossa vida espiritualmente diante dele. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual, ela tem que ser renovada todos os dias. Então, esse avivamento tem que ser algo diário. Também o avivamento deve ser consciente e desejado, tá certo? Nós precisamos desejar e ter a consciência urgente da necessidade da renovação espiritual. Então, o avivamento não é algo que Deus nos pega à força e dali, não é? A gente precisa querer, a gente precisa desejar, a gente precisa parar tudo o que nós estamos fazendo e focarmos no genuíno avivamento espiritual. Então, assim como a chuva cai sobre as plantações, gerando e produzindo fruto, nós devemos pedir ao Senhor que envie sobre nós sua lavoura, não é? Ou seja, uma abundante chuva de renovação. Então, aqui, nesse contexto, isso aqui é forte, porque nessa questão de ser consciente e desejado, nós precisamos desejar ardentemente. Quando nós desejamos, nós abrimos mãos de vaidade, de sentimentos, de costumes, não é? E focamos incessantemente naquilo que Deus quer ou que Deus tem para nos oferecer.
Também o avivamento mantém o crente afastado do mundo. Se nós lermos Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 31, nós vamos encontrar uma relação de vícios e práticas mundanas que estão entranhadas na natureza do velho homem e que muitas vezes atinge sorrateiramente a vida do crente, não é? Então, nós precisamos não somente abandonar, mas também abominar todas as práticas e vícios que entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, através do avivamento espiritual, nós nos mantemos firmes no processo de despirmos do velho homem e revestirmos do novo homem, tá certo? Isso é possível quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, tá certo? Quando nós abandonamos verdadeiramente e nos esforçamos por porfiar em Cristo Jesus. O avivamento aprofunda o crente na palavra de Deus. Então, quando somos avivados, o nosso espírito é impelido pelas verdades eternas da Bíblia Sagrada e a nossa fé cresce abundantemente. Então, o avivamento, ele dá poder ao crente. Assim como no dia de Pentecostes, todos os crentes foram cheios do Espírito Santo. Então, o avivamento, o batismo no Espírito Santo é uma capacitação do alto para nós fazermos a palavra de Deus. Então, dessa maneira, nós temos que perseverar na palavra, tá certo? Ter conhecimento da palavra, ler a palavra de Deus, para que a nossa fé cresça, né? Para o conhecimento pleno de Deus. Então, o avivamento torna o crente sensível à direção do Espírito Santo. Então, quando nós somos renovados, nós ficamos atentos à voz do Espírito Santo. Por que nós devemos dar atenção à voz do Espírito Santo? Para sermos conduzidos e instruídos por ele. Então, se o Espírito Santo conhece todas as coisas e os seus pormenores, ele pode nos guiar com precisão à presença de Deus. Então, só um crente verdadeiramente avivado é que tem sensibilidade espiritual para obedecer à voz do Senhor. A Bíblia revela em alguns momentos do livro dos Atos dos Apóstolos, alguns momentos que o apóstolo Paulo desejou ir para um lugar, mas o Espírito Santo o impeliu ou o impediu simplesmente de ir. Ou direcionava a outro lugar, ou simplesmente ele não ia e aguardava o melhor momento para ir. Também eu posso falar da constância do avivamento espiritual. Preste atenção por que nós temos que ser constantes. Porque quem permanece avivado não perde o ânimo. Então, nós que estamos sujeitos a lutas e tribulações, essas lutas e tribulações, muitas vezes, nos fazem diminuir os passos, não é? Diminuir o ritmo da nossa corrida e até pararmos de servirmos a Deus. Então, a questão é que, para não sermos vencidos na batalha contra o mal, nós devemos buscar a renovação espiritual em Cristo. Efésios 5:14 diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Quem permanece avivado, não é? Quem permanece ali avivado, também é purificado. Então, temos que zelar para que as causas do esfriamento elas sejam imediatamente removidas da nossa vida. Tá certo? O profeta Isaías revelou o pecado de seus lábios e, nesse sentido, ele foi purificado. O mesmo aconteceu com o profeta Jeremias. Também, quem permanece avivado não apaga o Espírito Santo. Tá certo? Então, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o Espírito. Então, a conservação do avivamento vem pela constante renovação espiritual do crente.
não é? Tito, capítulo 3, versículo 5, fala acerca dessa renovação, assim como várias outras passagens bíblicas que nós temos à nossa disposição, Também o avivamento, alguns impedimentos para o avivamento espiritual, né? O pecado, ele é um impedimento para o avivamento. Então, quando o crente negligencia sua vida de santidade e permite que o pecado reine em seu coração, o fervor do crente começa a diminuir. Então, quando isso acontece, esfria também o amor por Jesus, não é? O amor próprio, o amor pelo semelhante. E, sem contar que o pecado leva à morte, afasta a glória de Deus, tá certo? Então, o fogo do avivamento, ele leva à santidade, e o cristão avivado, ele deseja ardentemente viver uma vida de santidade. Também a falta de dedicação é um impedimento para o avivamento. Se nós voltarmos um pouco no Antigo Testamento, nós vamos observar que o sacerdote ele tinha tarefas diárias, como, por exemplo, sacrificar, acender a lâmpada do candelabro, ofertar incenso. Eram situações diárias, tá certo? Então, essas atribuições, elas apontam para a necessidade que nós temos, como sacerdotes de Deus, de diariamente apresentar nossa vida em total consagração com Deus, se enchendo do Espírito, tá certo? Orando e lendo diariamente a Bíblia Sagrada. Também a negligência com o Espírito Santo é um impedimento para o avivamento. Então, o apóstolo Paulo, ele, quando ele fala à igreja de Éfeso, ele a exorta de que não entristecessem o Espírito Santo no qual tinham sido selados. Escrevendo aos crentes da Tessalônica, o apóstolo Paulo diz: não extingais o Espírito. O verbo extinguir, do original isben numi, significa apagar, não é? Extinguir e figuradamente suprimir. Então, esse verbo ele era usado para dar a ideia de apagar o fogo. Então, a vinda e atuação do Espírito Santo é mencionada com frequência metaforicamente ao fogo. Então, se não tivermos o devido cuidado, nós podemos apagar o Espírito em nossa vida, assim como aconteceu com alguns personagens da Bíblia Sagrada, como, por exemplo, com o rei Saul e também com o juiz Sansão. E o que fazer para resgatar o avivamento espiritual? Primeiro, o avivamento ele é precedido por quebrantamento, tá certo? Então, o primeiro passo para se resgatar o avivamento espiritual na caminhada cristã é quebrantar-se diariamente em Deus, rogando-lhe com humildade e misericórdia. E após reconhecer que não era o mesmo servo de Deus como antes, diferente de Saul, Davi prometeu-lhe um coração quebrantado. Também, o avivamento é precedido por arrependimento. Além de quebrantamento, nós precisamos atentar muito para essa palavra, o arrependimento, que sempre precedeu o derramado do Espírito Santo. Então, assim como foi lá na igreja primitiva, a mensagem de hoje é: arrependei-vos, pois o Espírito Santo quer derramar um grande avivamento em nossos dias. Então, o arrependimento ele é muito interessante, né, irmãos? O arrependimento do pecado é algo que não pode faltar no coração de uma pessoa verdadeiramente avivada. Então, para que haja uma renovação espiritual, é necessário que aconteça quebrantamento, confissão de pecado e abandono. Né? A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia diante de Deus. Também o avivamento é precedido pela oração. Né? O cristão ele deve entender que a oração é uma coisa extremamente indispensável
no avivamento espiritual, tá certo? A oração não é uma brincadeira. A gente não ora por brincadeira. A oração é um mandamento bíblico. Então, é o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. Na oração, nós falamos com Deus, Deus fala conosco, não é? Nós recebemos ajuda, nós alcançamos o que nós pedimos, e a maioria das vezes o que nós pedimos é impossível às nossas mãos de alcançar. Também o avivamento ele é precedido pelo ensino da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que produz nutrição no ser humano, no cristão. É crescimento espiritual. A palavra de Deus é indispensável para a vida espiritual, como alimento é para o corpo, assim como o alimento é para o corpo. Então, um bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. E, para terminar, eu quero mostrar aos irmãos alguns aspectos do verdadeiro avivamento. Não é? O avivamento verdadeiro, ele vem do céu, ele não vem da terra, que é algo para a gente refletir profundamente. Então, o primeiro fato importante que nós podemos identificar quanto ao derramamento do Espírito em Pentecostes é que veio do céu. Então, de repente veio do céu um som, né? O som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Também o avivamento verdadeiro, ele vem de uma experiência com Deus. A palavra de Deus diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, todos tiveram uma experiência genuína com Deus. Então, nós que queremos um verdadeiro avivamento, nós precisamos buscar incessantemente uma experiência pessoal e profunda com Deus. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Também o avivamento verdadeiro vem de uma experiência pentecostal. Então, a gente pode verificar ali nos primeiros versículos do capítulo 2 dos Atos, que no momento do derramamento do Espírito Santo, repousou línguas como que de fogo. E depois eles foram capacitados a falar em línguas. Então, a distribuição livre de dons e a manifestação do Espírito, ela é um sinal de avivamento genuíno. Aleluia! E também, né, queridos, o avivamento verdadeiro vem de um coração missionário. Não pode faltar a obra missionária nessa questão do avivamento, né? A distribuição de línguas em Atos 2 foi um milagre transcultural, ou seja, foi um milagre missionário. Isso mostra o desejo de Deus de alcançar essas pessoas, de alcançar outras nações. Então, uma igreja avivada é uma igreja que tem sede para evangelizar e ganhar almas para Cristo, né? É uma igreja que ama a obra missionária. Por isso, a obra missionária é uma marca indispensável do avivamento genuíno. Queridos, como podemos observar, o Novo Testamento ele é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Então, por esse motivo, ao longo do Novo Testamento, nós podemos perceber a vontade de Deus para um genuíno avivamento do seu povo. No sentido geral, o Novo Testamento ele vai nos revelar o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada sua missão nessa terra. Glória a Deus. Uma lição muito bonita, uma lição muito prática, uma lição que exige de nós a conscientização daquilo que somos e da nossa missão nesse mundo, e também uma lição que nos exorta a perseverarmos firmes na fé em Cristo Jesus, em conformidade com a sua palavra. Deus abençoe, queridos.
Um forte abraço a todos. Eu desejo que todos tenham uma excelente aula. Anote alguns pontos, como sempre eu digo, tá certo? Leve ao conhecimento do seu professor, faça suas colocações em momento oportuno, tire suas dúvidas e que você tenha uma excelente escola bíblica dominical. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 4. Paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos.